né? Vocês alunos, vocês conhecem tudo o Theo. E aí a gente começa aqui, ele vai me dar um ok. Vocês podem perguntar, eu sei que vocês, né, tem gente aí que sempre entra de câmera, não entra hoje, mas pode entrar se quiser também. Tirem as dúvidas. Foi. Beleza. Bom, oi pessoal, tudo bom? Vamos aqui começar a segunda noite da nossa semana de profissões da IP, certo? Então, hoje o tema é de humanidades, e tenho aqui, né, 3 convidados especiais para falar um pouco. Essa primeira mesa, tá? Como é que a gente vai funcionar? A gente vai ter 2 mesas hoje à noite. Nessa primeira, a gente vai tratar um pouco de ciências sociais, né? Então, a gente tem convidados, né, de administração, relações internacionais e economia. Então, acho que são cursos que vocês devem gostar bastante. E depois, né, a gente vai tentar ir até umas 8 e pouquinho, e depois a gente vai ter uma pausinha, e às 9 a gente volta com uma mesa mais de artes e humanidades. Então, a gente vai ter design, arquitetura e, né, propaganda e marketing, tá bom? Então, só para avisar como é que vai ser a dinâmica hoje, tá? E, ó, a Gleice apareceu. Então, vamos lá, então, eu vou apresentar nossos convidados. Malu, Maria Lúcia, quer começar? Posso começar? Oi, boa noite para todo mundo. Eu sou a Maria Lúcia, mas podem me chamar de Malu. Primeiramente, eu queria agradecer muito ao EP pelo convite, queria agradecer vocês por estarem aqui, por escutar a gente. Eu participei da EP como professora por 3 anos, eu dava aula de História Geral, e é o meu projeto favorito de todos, então eu estou muito feliz de estar de volta. Falando um pouco mais sobre mim e sobre o meu curso, eu fiz economia na UFABC, eu entrei em 2015 e me formei agora no final de 2019. Então, né, primeiro eu fiz o BCH, o Bacharelado em Ciências e Humanidades, e depois eu fui para o BCE, né, para o Bacharelado em Ciências Econômicas. Certeza que alguém viu aqui, quando viu o cartaz de divulgação da semana, falou, botaram economia no dia errado, né? Economia é curso de exatas, só faz gráfico, conta, calcula PIB, juros, enfim. Tem essa parte também, né? Tem essa parte de cálculo, mas como o Gabs comentou, a economia é uma ciência social, é uma ciência social aplicada. Então, o curso em si, ele é, pelo menos na UFABC, que é onde eu cursei, eu particularmente acho ele muito equilibrado. Tem matérias de cálculo, então tem cálculo 1, tem cálculo 2, tem economia matemática, tem essas coisas de cálculo todas. E também tem a parte de humanas, né? Tem a parte mais de boas, para quem gosta de humanas. Então, tem história, história econômica geral, formação econômica do Brasil, que é muito ver como que a economia do Brasil começou, tem história do pensamento econômico, enfim. Então, eu acho que o curso de economia é bom para quem está em cima do muro, né? Tipo, não é aquela pessoa muito, eu amo matemática e mais nada, ou eu só gosto de humanas e mais nada. Então, para quem gosta do meio termo, assim, eu acho que é uma boa opção. Tanto que foi esse motivo que me fez ir para a economia, né? Tipo, não queria fazer um curso só de humanas, muito menos um curso só de exatas. Então, eu achei que economia era uma boa escolha para mim. Enfim, então a economia é um curso de ciências sociais aplicadas e a gente basicamente estuda como que recursos finitos, tipo, por exemplo, tempo, dinheiro, mesmo coisas, né, materiais, podem ser aplicados dadas que as necessidades das pessoas são infinitas, né? Então, tem todo esse viés analítico da gente tentar entender como que aloca as coisas da melhor maneira possível, né? Então, eu acho que essa parte é bem importante. A gente tem que entender muito bem como que a sociedade funciona. Essa parte histórica é muito importante porque a história, ela acaba influenciando no presente, né? Então, eu acho que isso faz muito sentido. E, então, é sempre bom, né,
isso em mente. Claro que tem algumas faculdades que, tipo, você vai ter um viés mais de humanas e tem algumas que você vai ter um viés mais de exatas. Então, para quem se interessa pelo curso, eu aconselho muito procurar a grade curricular, dar uma pesquisada nas matérias que tem, porque aí vocês vão entender mais se puxa mais para humanas, se puxa mais para exatas, se é mais equilibrado, igual a UFABC. Então, acho que isso conta bastante. E eu acho que justamente pelo curso ser tão equilibrado e oferecer tanta coisa diferente, né? Tipo, humanas, exatas, você acaba abrindo uma chance de se encaixar no mercado de trabalho de diversas maneiras, né? Então, tipo, são muitas as áreas em que você pode trabalhar. Tem o mercado financeiro, né, que é o que você pensa de primeira quando você fala em economia. Então, quer trabalhar com bolsa de valores, essas coisas. Aí também tem a parte de pública, né, área pública, então você pode ajudar a fazer planejamento econômico para governo, cidade, trabalhar no Banco Central, para quem é mais chique, assim, tem essas opções também. Tem a opção de ir para área acadêmica, que então você pode fazer pesquisa, você pode dar aula, também tem são muitas coisas. Você pode ir para a área privada, né, também, que é trabalhar em banco, e aí são várias áreas que aceitam gente que faz economia, desde ciências de dados, políticas de crédito, ou até, igual no meu caso, eu trabalho com marketing, então é bem variada essas opções. E eu acho que é isso, né? São muitas as possibilidades. No meu caso, só para falar mais um pouquinho, eu fiz estágio 2 anos no Itaú, e aí eu trabalhei, tipo, com nada a ver de economia, eu trabalhava numa área de projetos, e era uma área que basicamente fazia a ponte entre a área de comercial de veículos, de financiamento de veículos, e a área de tecnologia. Então, a minha área era responsável por fazer a melhor forma do processo de financiamento, de atender o cliente, ficasse mais rápido, melhor para o cliente. Enfim, tinha tudo muito disso. Foi uma experiência muito bacana, eu acho que eu aprendi bastante coisa. E aí, depois desses 2 anos, eu mudei de área. Eu fui para uma área que eu tinha muita curiosidade em trabalhar, que era no marketing. E é onde eu estou trabalhando atualmente. Eu trabalho no Banco RCI Brasil, que, para quem não conhece, é o banco das montadoras, Renault e Nissan. E lá eu trabalho com marketing digital. Então, também, quando você fala em economia, você nem pensa, né, que uma pessoa de economia vai trabalhar com marketing. Mas, no meu caso, acabou rolando porque uma das coisas que o marketing de lá faz é divulgar produtos de investimento. Então, na hora da entrevista, eles acharam que uma pessoa de economia ajuda no marketing de, por exemplo, investimento que a gente oferece na CDB. Então, eles acharam que eu ia conseguir ajudar, porque eu ia conseguir deixar, por exemplo, as mensagens para o público mais fáceis, mais didáticas, e realmente tem muito disso. Então, na hora da entrevista, quando você vai lá procurar emprego, sempre dá um jeitinho de você explicar, se encaixar. Então, eu acho que as possibilidades são muito diversas para quem faz economia. E eu acho que, Malu, né, primeiro, obrigado pela apresentação, mas eu acho que o mais interessante é que as profissões, né, do pessoal daqui de hoje, né, economia, RI e a ADM, né, são profissões que botam vocês hoje em dia no mercado de trabalho com uma certa facilidade, né, e eles aceitam, né, os bancos, enfim, as indústrias, as empresas, elas aceitam vocês, né, elas sabem que vocês têm uma expertise, né, assim, na formação. Sim, tem muita, por exemplo, vaga de estágio, né, que é uma das formas de se inserir no mercado de trabalho, que eles não colocam uma restrição de curso, né? Então, por exemplo, no meu caso, era uma vaga de marketing, então poderiam colocar restrição, marketing ou publicidade. Mas não, eles aceitavam gente de RI, eles aceitavam gente de economia, então principalmente pelo fato de ser ciência social, né, e a gente lida com coisa de pessoa, sociedade, venda, querendo ou não, o tempo todo, eu acho que facilita, assim, bastante. Legal. Bom, vamos então apresentar a outra, né, hoje a gente tem a Daiane. E Daiane, você pode se apresentar aí para os alunos, por favor?
Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Daiane, eu sou formada em Relações Internacionais pela Universidade de Mogi das Cruzes. Eu moro aqui mais no interior aqui de Mogi. E, bom, quando eu terminei a escola, eu pensava muito em fazer direito, minha vontade era fazer direito, e aí eu cheguei a fazer alguns meses de direito, mas aí não rolou, não foi minha pegada, e eu comecei a pesquisar mais sobre comércio exterior, achei interessante, e aí depois aqui na minha região tinha o curso de Relações Internacionais. Então eu entrei meio que no curso pensando no comércio exterior, né, que é uma matéria dentro das relações internacionais também, né? O comércio exterior. Mas eu me apaixonei por outras áreas também. Hoje eu trabalho com comércio exterior, mas, assim, as relações internacionais, ela tem 3 viés, né? Ela tem 3 pontos bem importantes, que é o direito, a política e a economia. Né? Então, a gente também estuda bastante economia, que é muito importante, né, nessa área. E porque as relações internacionais, ela vem para negociar com outros países, né? Então, assim, esse é o objetivo principal, né? Então, pode ser tanto na parte privada quanto pública, ONGs, né, também. Então, assim, ele é um profissional que ele vai se relacionar, né, da melhor forma, né, com os outros países e defender os interesses do seu país ou da sua empresa, enfim. Então, tem várias matérias, né, no curso. O curso tem história do Brasil, geografia, economia, direito internacional, comércio exterior, né? E ele trabalha com várias áreas também, tem vários lugares para se trabalhar também, né? Muitas empresas do ambiente privado hoje optam pelo profissional, né, de relações internacionais, porque eles ou vendem produto, ou tem filiais fora, ou tem até mesmo setor de exportação, de importação, então precisa desse profissional ali dentro também com esse conhecimento. E também tem áreas como o setor público, né? Então, assim, a gente tem a diplomacia, que é, assim, a escala maior, né, das relações internacionais, a maioria do pessoal que entra olha para a diplomacia, né, para trabalhar no Itamaraty, ser um diplomata, trabalhar em consulado, embaixada. E também tem o setor de ONGs, né, como a ONU, como o Greenpeace. Então, há vários setores também que a gente pode trabalhar e que esse profissional, né, se encaixa. Então, acho que por hora é isso. Legal. Daiane, não sei se o Bruno te contou, mas eu também fiz RI. Eu ia comentar que eu fiquei contempladíssimo com a sua apresentação. Ah, que legal! Eu acho que você deixou bem claro isso, né? O curso de RI é um curso que, para você que gosta de humanas, assim, e humanas contemporânea, sabe, de coisas contemporâneas, assim, discutir, você vai adorar o curso, sabe? É um curso sensacional para isso, né? Ele tem um olhar bem político, né, também, assim, porque você precisa entender, e a política que a gente fala não é a política partidária, né, que aqui às vezes a gente fala de política, se pensa em PT, PSDB, e não é isso, mas é a política num todo, né, no lugar do cidadão, onde que se encaixa o cidadão, a questão de culturas, né, e como influencia, por exemplo, as eleições dos Estados Unidos, como influencia na economia aqui do Brasil, né, então como tudo isso influencia, né? Às vezes o pronunciamento do presidente pode influenciar na nossa queda da moeda, né? Então, assim, tem vários fatores, né? Então, a política, ela tá bem forte, bem presente no curso também. Sim. Daiane, deixa eu aproveitar, antes de passar para o Matheus, saíram 2 perguntas aqui, acho que a gente já podia responder. A Júlia perguntou, né, se você acha que o comércio exterior está mais ligado para RI ou economia, né? Acho que você está com especialização em comércio exterior, você é a pessoa para falar bem, explicar bem. Ó, o comércio exterior, ele tem um curso específico, né? Você pode fazer a faculdade, que na verdade ela é um tecnológico, né? Ela não chega a ser um bacharelado de comércio exterior, só que ela só vai focar realmente na logística internacional, de importação, exportação, despacho aduaneiro, enfim, nessas questões. Já no RI, a gente tem essa matéria, mas não é como um foco principal,
né? Então, assim, a gente trabalha com isso. É difícil falar em qual profissão se encaixa mais, mas eu não sei se na área da economia, por exemplo, tem matérias de comércio exterior, por exemplo, mas em RI a gente tem essa matéria que vai te mostrar, né, como funciona importação, exportação, frete internacional. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com importação, então eu trabalho na parte marítima. Então, a questão de documentos, a questão do navio, de quando vai sair o navio, de quando vai chegar o navio, quais documentos que a gente precisa ter antes do embarque, quando a carga chega aqui no Brasil, o que a gente precisa fazer. Então, eu preciso lançar alguns documentos na Receita Federal. Então, assim, não sei dizer se economia, assim, tem muito esse foco, mas em relações internacionais a gente tem essa matéria, e é legal porque também no RI você também aprende mais sobre culturas, né? E isso é muito importante. Então, por exemplo, hoje no comércio exterior, eu às vezes preciso fazer uma ligação, que nem um tempo atrás, precisei fazer uma ligação para a Arábia Saudita, e lá é um país muçulmano, né? Então a mulher, ela não tem tanta voz quanto um homem por questões culturais, né? Então, assim, eu tive que ligar para lá para falar com uma companhia marítima, e o atendimento foi bem estranho, bem esquisito. O cara começou a cantar no telefone, então, assim, foi bem estranho, ele gritou comigo. Então, assim, a gente precisa entender que tem algumas coisas culturais também. Talvez se um homem tivesse ligado, teria sido diferente, né? Então, assim, nas relações internacionais a gente tem bastante isso, desse aprendizado de cultura, que é importante você entender a cultura também, né? Do seu trabalho ali, isso vai influenciar demais. Eu acho que tá... Não, eu acho que tá no meio termo, né? Eu acho que se você é uma pessoa que se interessa por comércio exterior, né? Você pode seguir os dois caminhos, né? Os dois caminhos você consegue chegar lá. Que eu acho que na economia, tipo, a gente não tem, por exemplo, pelo menos na UFABC não, e eu não sei de outras faculdades, eu acho que talvez seja uma disciplina mais optativa, né, tipo, que você pode fazer ou não, mas essa parte, por exemplo, igual ela comentou de documentação, essas coisas, em economia a gente não chega a ver, tipo, seria mais, eu acho que no curso de Comex mesmo, ou nessas matérias mais específicas, igual foi feita, aí sim. Mas em economia, por exemplo, a gente vê economia internacional, a gente tem algumas coisas tipo sistema financeiro internacional, que dá para fazer, e só que aí não tem tanta parte técnica, né? A gente entende mais o funcionamento do todo. Mas é claro que eu acho que entender de economia e entender de RI é fundamental para trabalhar com o Comex. Sim, e Daiane, vamos aproveitar aqui, antes de eu chamar o Matheus para a conversa, eu acho que essa é a pergunta mais tradicional, né, para quem faz RI, né? E aí, tem que falar uma segunda língua ou até uma terceira? O inglês é obrigatório, o espanhol é obrigatório para RI? E também o Lucas perguntou aqui, né, para economia também, eu acho que, né, quiserem comentar. Bom, no RI, inglês não é um diferencial, gente. Inglês é uma necessidade e é quase uma obrigatoriedade, né? Eu, quando entrei na faculdade, eu fazia um curso de inglês, mas, assim, aqueles cursos bem pelas coxas, assim, e eu vi realmente a necessidade de me aprofundar mais na língua e ir atrás da fluência, né? Então, eu tive que ir atrás de intercâmbios, então, consegui fazer alguns intercâmbios, estudar mais a fundo. E o espanhol, assim, eu não tenho tanta fluência no espanhol, né, da minha esbarreada. E o francês também, que é uma língua que eu tenho estudado ultimamente também. Mas como o curso de Relações Internacionais, ele tem um foco um pouco mais na diplomacia, e exigem as 3 línguas fundamentais da ONU, que é o inglês, o espanhol e o francês. Né? Então, assim, durante o curso, eu tive muitos amigos que já estavam na terceira língua ali, já no francês, já tinham inglês, já tinham espanhol, mas o inglês é primordial, precisa. Malu, quer comentar da economia? Como é que é? Para economia, eu acho que não tem, né, tipo, toda essa necessidade, por exemplo, de falar francês, por exemplo, isso é uma
coisa que raramente vão pedir para um economista, menos que, sei lá, você vai trabalhar com alguém da França, né? Não sei. Mas uma coisa que costumam pedir muito em processo seletivo é inglês, né? Tanto de estágio, trainee, enfim, costumam pedir bastante. Eu acho que agora está tendo uma mudança que alguns processos não estão pedindo, né? Estão deixando para serem mais inclusivos e tudo mais, eles não estão pedindo como obrigatoriedade. Mas a maioria das empresas ainda, pelo menos em inglês, assim, intermediário, você tem que saber falar. No meu caso, eu nunca fiz aula de inglês nem nada. O que eu sei de inglês foi que eu aprendi na escola e foi vendo filme, escutando música, né? Então, para quem quer meio que treinar inglês, essas são opções muito boas. E aí você consegue pelo menos fazer teste, sabe? Tipo, porque eles pedem muita coisa de gramática. Então, eu acho que a necessidade em economia é importante, óbvio, para ingressar no mercado de trabalho, mas eu acho que é um pouco mais flexível. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário aqui, que perguntaram, né, a Maeli perguntou, né, o BRI é como a gente chama, né, o curso de RI na UFABC, né, e então, na UFABC, a gente não tem tanto um foco em comércio exterior, Maeli, o nosso comércio é um pouco, o nosso curso, ele é um pouco mais voltado para dinâmicas políticas mesmo, né, de economia política que a gente fala. Então, eu acho que como a Malu, né, a Maria Lúcia, eu não consigo chamar a Malu sem ser Malu, a Maria Lúcia sem ser Malu, mas... Malu, Maria Lúcia é tipo meus pais bravos. Então, vamos lá. Como a Malu falou, eu acho que tem essas mudanças, né, de curso para curso. Então, a mesma coisa, né, tanto na economia quanto, né, em RI, e então, né, a gente não tem tanto foco em comércio exterior, nosso foco é mais política, a gente tem mais um foco, né, a gente estuda muito história dos países do sul global, né, então tem matéria de China, matéria de África, matéria de terceiro mundo, a gente tem um foco, né, a gente tem um foco específico, né, que enfim, varia de curso para curso de fato. E essa questão, Lucas, eu acho que também não é algo que, assim, se você quer RI, ele não vai te impedir, sabe? Por quê? Porque durante o curso, você precisa ter um inglês intermediário para você ler. Durante o curso, você precisa ler as coisas que vão estar. Por quê? O curso de RI, ele é um pouco... Né, ele ainda não tem muita coisa em português, ele tem muita bibliografia, né, leitura em inglês. E aí você entra, no começo vai estar mais leve, né, porque, né, os cursos começam, né, aos poucos e tal. Então, sabe, uma vez que você entrou e aí você começar a correr atrás disso, tranquilo, sabe? Só que você tem que correr atrás disso, sabe? Né? Não é algo que dá para você esperar. Esse é o ponto. E, né, quando você for para o mercado de trabalho, aí você já vai estar pensando nisso para você começar a desenvolver também sua conversação em inglês, né? Porque eles valorizam isso muito, né, em qualquer profissão. E, no caso, né, o espanhol e o francês, eles entram, né, como bônus, né? Se você conseguir, excelente, você vai se destacar muito, sabe? Então, e é muito isso, né? Eu acho que a Malu tocou num ponto central, né? Hoje, né, uma vez que você entrar em RI, você prepara para, né, começa a ver aquela série com legenda em inglês, sabe? Começa a tentar trabalhar isso. Aí, uma vez que você fechar o inglês, você vai, né, para espanhol e tal, você vai, enfim, você mesmo vai atrás disso, você consegue chegar lá, né? Então, tem mais umas perguntas aqui, a gente já volta para elas, eu vou chamar o Matheus agora. Tudo bem, Matheus? O Matheus fez ADM, se apresenta aí. Gente, boa noite, vocês me escutam? Sim. Normal? Então vamos lá. Bom, prazerzaço estar aqui com vocês. Vou me apresentar aqui um pouquinho, contar um pouquinho da minha história, acho que fica mais fácil de vocês entenderem, talvez até se identificarem do porquê eu fiz a minha escolha, tá? As minhas escolhas. E aí é uma super conversa, tá? Se sentirem à vontade, abram o microfone aí, me perguntem o que quiserem. Bate-papo aqui entre a gente. Eu venho de uma origem bastante humilde, né? E eu tenho para mim que a minha história ela é totalmente marcada pela transformação através da educação, né? No ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer um vestibular, né? O primeiro vestibular que eu fiz ali com 14 anos, 15 anos, e passei no colégio que chama Colégio Termomecânica, onde o Gabriel também estudou, e foi lá onde eu conheci ele, né? Aquele lugar com certeza transformou a minha vida em muitas maneiras, né? Eu
com 14, 13 anos ali, nem pensava que talvez um dia eu poderia fazer faculdade, ou era uma coisa super distante, assim, da minha realidade, até porque aqui dentro de casa ninguém é formado, né? Eu fui a primeira pessoa a conseguir um diploma universitário aqui dentro da minha casa. E aí eu fiz o ensino médio na termomecânica. Ali eu fiz os meus melhores amigos, Gabriel é um deles aí, né, um grupo grande aí de pessoas. Também me desenvolvi muito na parte acadêmica, né, e com o ensino que eu tive lá, tive a oportunidade de fazer alguns vestibulares e passar em 2 faculdades de ensino gratuito. Eu passei na Universidade Federal do ABC, que é da onde vocês fazem o cursinho, né, e passei numa faculdade que chama Faculdade de Tecnologia Termomecânica, que foi onde eu cursei administração, né, então já tá aí a minha escolha, né, eu fiz administração na Faculdade de Tecnologia Termomecânica, que é uma baita instituição também, é uma opção para vocês que estão aqui no ABC, né, é uma faculdade menor, com uma dinâmica bem diferente. Depois, se vocês estiverem curiosos para conhecer um pouquinho mais da dinâmica de como funciona lá, eu posso falar um pouquinho com vocês, porque é uma dinâmica bem diferente das federais, aí, que são faculdades grandes e com muitos alunos. Lá é uma faculdade bem menor, onde você tem bastante proximidade com os professores, com os coordenadores de curso, a diretora te conhece pelo nome, geralmente, então, assim, é bem diferente do que você tem nas faculdades maiores, né? E por que eu escolhi administração? Sendo que eu poderia ter feito, sei lá, um outro curso na faculdade, na federal, né? Eu escolhi porque lá dentro da termomecânica eles definem a administração como um curso que vai te preparar para ser um especialista em organizações, e uma organização nada mais é que um conjunto de pessoas juntas, unidas para atingir um objetivo. Eu sou uma pessoa muito pessoas, então isso me conquistou bastante, foi algo que eu me senti muita vontade em fazer. É um curso super multidisciplinar e que te ensina a ter um olhar de resolução de problemas, independente do que você tenha que aprender para resolver aquele problema, né? E é um curso que, na sua essência, tem o lidar com pessoas, e é uma coisa que eu gosto muito. Ali dentro da faculdade eu tive minhas primeiras experiências profissionais. Eu fui estagiário na Pirelli Pneus, que é uma indústria daí de Santo André. Depois fui efetivado, eu era comprador lá até metade desse ano. E aí na metade desse ano, aqui em 2020, eu recebi uma proposta para ser trainee numa empresa que chama Arcoeducação, que é um dos unicórnios que a gente tem no Brasil. Unicórnios é uma empresa, uma startup que vale mais de $1 bilhão, né? É um dos unicórnios que tem aqui no Brasil, uma empresa nacional que trabalha com sistema de ensino. Então, o sistema positivo é deles, um outro sistema que chama SAS também é deles, a International School também é deles, é nossa, né? Eu também faço parte dessa empresa agora, né? E aí é isso, essas são as minhas experiências. E, bom, não me arrependo nada da decisão que eu tomei, tá? Se vocês estiverem perguntando aí, poxa, mas administração, curso de quem não sabe o que quer fazer, né? Geralmente essa é a ideia, né? Mas não me arrependo nada da minha decisão que eu tomei. Como eu falei, eu gostei muito do curso que eu fiz. E é um curso que te dá muita propriedade para atuar em qualquer tipo de área dentro do mercado de trabalho, né? Eu trabalhei em compras, agora trabalho no comercial. Já tenho amigos que trabalharam em financeiro, em departamentos de engenharia, fazendo gestão de projetos, cara, em todo tipo de indústria ou todo tipo de negócio. Tenho amigos que empreendem, então, assim, é um curso que te permite atuar em diversas frentes aí dentro do mercado de trabalho. Então, é mais ou menos isso, gente. Obrigado, Matheus. E, bom, se você quiser já aproveitar e emendar nessas perguntas, né, como é que você vê a questão do inglês também aí? Eu acho que, né, como é que você vê isso na administração? Seria legal a gente ver isso aí também. Eu acho que eu vou bem na linha do que as meninas responderam, né? Talvez não seja tão radical quanto o RI, né? Que é uma coisa super obrigatória, mas com certeza é uma exigência mínima ali para o mercado de trabalho, tá? Hoje eu não tenho um nível de fluência, assim, de falar que eu tenho um nível de inglês fluente. Mas eu tenho um bom nível de inglês e que é satisfatório para a minha função, né? Tudo depende muito da sua expectativa também, da onde você quer chegar, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, é se conhecer um pouco mais bom, eu sei que essa fase de transição é bem difícil, né? Difícil se conhecer, difícil saber onde você quer chegar, mas quando vocês derem os primeiros passos dentro da faculdade, começar a procurar isso, o que eu gosto, o que eu quero para o meu futuro, e a partir disso você começar a se preparar. Talvez o inglês seja necessário, talvez não. Mas aí, agora um pouco de visão pessoal, né? Eu acredito que seja muito importante também, não só pelo fato do mercado de trabalho, mas também para conhecer outras culturas, para expandir um pouco essa bagagem cultural e também como valor, assim, né? Não só no mercado de trabalho. Sim, e deixa eu aproveitar e te perguntar, como é que
é esse curso, o curso de administração, né? As pessoas que têm medo de matemática têm que temer, ou é uma coisa mais de humanas? Como é que você vê isso, né? Porque eu acho que, como, né, você comentou, né, tem esse negócio, quem faz ADM é quem não sabe o que quer fazer, né? Mas o que é fazer ADM, assim, no fundo, né? O que tem no curso? Conta pra gente um pouco. No final das contas, a essência é aquilo que eu falei, né? Principalmente na termomecânica, né? Que é você aprender a fazer gestão de pessoas, no final das contas, né? A mobilizar, a estruturar e saber como fazer essas pessoas atingirem um objetivo que está lá no final do arco-íris, né? Está lá no final das contas, é aquele objetivo que vocês querem atingir. Então, a matemática é um meio para se atingir esses objetivos, né? Para você estruturar uma empresa. Então, assim, não é nada de outro mundo, tá, gente? Não é nada tipo engenharia, assim, que você vai estudar vários semestres cálculo, mas com certeza você precisa ter noções básicas, tá? No curso de administração da termomecânica, a gente chega até um nível que a gente fala que é o de cálculo 1, né? Então, que são fundamentos matemáticos que você vai ver em qualquer um dos cursos, por exemplo, com economia, talvez até mais profundamente em economia, né? Mas qualquer curso de ensino superior, eu acredito que tenha, por exemplo, estatística, né? Eu acho que até RI tem, não tem, o Daiane? Tem também, né? Essa parte de estatística, né? A minha universidade teve. Uhum. Mas, assim, depende muito da universidade, né? Uhum. Mas eu tive. Na administração é mais isso, né? Na termomecânica, especificamente, se vocês querem saber, você chega até um nível de cálculo 1, que não é super avançado, tá? É uma coisa... se você não tem um nível bom, você consegue aprender lá dentro, porque eles fazem um trabalho de nivelamento, tá? Lá dentro, eles se preocupam com os alunos a esse ponto. E essa parte de estatística, tá? Então, dentro da termomecânica, essas são as duas partes de matemática. Então, não precisa ser um craque, tá? Lá você vai ter todas as condições de atingir um nível satisfatório. Legal. Deixa eu aproveitar, o Vitor está perguntando aqui no chat, a gente vai por lá sim, tá? A gente está com um problema de conexão para fazer a transmissão ao vivo para o YouTube, mas a gente está salvando. Então, vai ter lá, tá bom? Fica tranquilo. E, bom, eu vou aproveitar, então, trazer esse tema da empregabilidade, né? Vocês perguntaram aqui no chat, eu vi, né? E eu vou começar com o Matheus mesmo, que já está aí. Como é que foram os seus amigos, assim, sabe? O que eles estão fazendo? E eu acho que a Júlia também fez uma pergunta aqui agora, né? O que você faz no seu emprego de fato, né? Então, acho que, se puder comentar, né? Seus amigos conseguiram emprego, tranquilo, e o que eles fazem de fato, né? O que é o seu dia a dia como um administrador numa empresa, assim? Tá, bora. Bom, vou levantar a minha bandeira aqui da minha faculdade de novo, porque eu sou muito orgulhoso de ter me formado lá, tá, gente? Se vocês estão preocupados com empregabilidade, com o mercado de trabalho, com certeza a termomecânica é o lugar certo para vocês estarem, tá? Ali você tem todo um apoio de diversas pessoas para conseguir um estágio inicialmente, para você entrar no mercado de trabalho. Dentro do ABC, várias empresas ali têm bastante respeito e até consideração por alunos que chegam para fazer entrevista de estágio que vem da termomecânica, né? É um lugar que tem bastante conceito, assim, dentro do mercado do ABC, tá? Então, dentro da termomecânica, todos os alunos que se formaram comigo hoje estão trabalhando, tá? E todos os alunos conseguiram estágio na época de faculdade. Só pra vocês terem noção, tá? Minha sala tinha 40 pessoas, não é que é muita gente também, mas assim, o aproveitamento é de 100%, né? Então lá você tem muito o apoio da faculdade para conseguir esse ingresso no mercado de trabalho, não só para as entrevistas, mas também uma preparação, né? De você chegar na entrevista, saber o que fazer, de você conseguir construir um currículo e etc. E hoje o que eu faço, tá? Falando um pouquinho mais especificamente de mim. Hoje eu sou trainee de uma empresa, geralmente esses cargos de trainee, eles têm uma proposta um pouco diferente, como porta de entrada no mercado de trabalho, e hoje eu estou no departamento comercial, né? Então, basicamente, qual que é o nosso objetivo? É fazer com que a empresa venda mais, tá? Então, eu estou à frente de várias ações, né? De várias resoluções de problemas internos para que a empresa venda mais. O administrador hoje, ele é um grande... um cara que resolve problemas, basicamente, tá? Então, se a empresa tem algum problema significativo, se a empresa se qualquer tipo de organização, não só empresa, tá? Pode ser ONGs, pode ser, não sei, talvez alguma organização sem fins lucrativos tenha um problema, um administrador conseguiria resolver, teoricamente, com a bagagem que ele tem e com as experiências que ele adquiriu no mercado de trabalho. Então, se eu fosse resumir qual que é o papel de administrador, realmente direcionar e resolver problemas, tá?
E aí eu acho que eu posso dar um exemplo também. Meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, ele é formado em administração também. Ele fez PUC, né? E eu acho que é muito o que o Matheus comentou, né? Acho que, né, acho que as profissões daqui, né, economia, RI, ADM já abrem muitas portas, mas eu acho que a ADM é de fato a mais coringa de todas, assim, né? Porque meu irmão, ele passou por diversos lugares e, né, eu acho que o mais interessante às vezes é que se você, né, tem certeza que você, quero trabalhar numa empresa, né, quero trabalhar no setor privado, bem, né, trabalhar numa ONG, se você tem certeza disso, assim, que você vai bem, meu ADM vai te deixar escolher vários lugares dessa empresa, né? Eu sei que meu irmão, ele pôde, né, passou um tempo da carreira dele, ele podia meio que escolher, né? Ele conheceu as áreas dentro dos bancos que ele passou e ele escolheu, né? Eu acho que é uma coisa que a ADM é para vocês, né? Você vai conhecendo como as empresas operam, né? E ele te abre uma porta, né? E você escolhe um setor, né? E, né, as empresas são gigantescas, né? Cada uma com sua especialidade, né? Não, exatamente. A parte técnica que você aprende na administração são ferramentas coringa que podem ser usadas em qualquer tipo de negócio. É exatamente o que o Gabriel falou. É realmente um coringa. Você aprende coisas que são genéricas a qualquer tipo de organização, seja ela com fim lucrativo, seja ela sem fim lucrativo, seja ela um banco, uma escola, uma indústria. São ferramentas que servem para qualquer tipo de organização, né? Então é exatamente o que o Gabriel falou. Muito bem colocado. Legal, obrigado, Matheus. Bom, Malu, você, seus amigos de economia, né, o pessoal que se formou com você, como é que foi a empregabilidade deles, assim? Comenta pra gente também. Eu acho que a empregabilidade é bastante alta também, e é mais ou menos a mesma pegada que a ADM, né? Tipo, você consegue se aventurar em várias áreas diferentes. Tem o meu caso, que eu já trabalhei com coisa de tecnologia, já trabalhei com... E agora estou trabalhando com marketing. Eu tenho amigos que trabalham, tipo, no mercado financeiro raiz, né? Então, eles trabalham em mesa de negociação, de investimento, eles são assessores de investimento para as pessoas que querem fazer investimento. Só fazendo um parênteses aqui, muita gente tem a impressão de que quando você vai fazer faculdade de economia, você vai aprender a economizar, você vai aprender a investir dinheiro, e adianto que não é verdade isso, não existem matérias específicas para isso, quem se interessa pelo assunto e quer trabalhar com isso meio que tem que correr em paralelo com esses estudos, mas é super possível, mesmo não tendo, né, essas matérias na faculdade, você consegue trabalhar com isso, que é o caso de vários amigos que eu conheço, que trabalham com o assunto. Tem amigos que trabalham com planejamento comercial, então eles ajudam as empresas a fazerem os preços das coisas, eles ajudam a elaborar a estratégia de venda, então tem muito essa pegada de, como é meio um curso analítico, assim, né, você aprende a analisar bastante coisa, ajuda bastante nesse sentido. Também tem gente que trabalha muito com ciência de dados, né, que agora está na moda, isso, e eu acho que como a gente tem matérias como, por exemplo, econometria, que é tipo você usar a estatística e aplicar em casos reais, assim, para você analisar e tudo mais, eu acho que isso favorece bastante também achar emprego no mercado de trabalho. Tem amigos que saíram da graduação e simplesmente partiram para o mestrado, né, então eles não tinham interesse pela vida corporativa, quiseram ir para a vida acadêmica, e também é uma possibilidade. Tem o mestrado em economia, que ele tem uma prova única, então, tipo, você sai da graduação, você pode fazer direto, se você quiser, essa prova, que aí cai as coisas que você vê ao longo da faculdade, inclusive é uma coisa que eu gostaria de fazer. E é isso, e aí tem, tipo, dá para você fazer várias coisas. Eu acho que a empregabilidade é bem boa, assim, eu acho que o mercado tá bem receptivo para pessoas que se formam em economia. E também tem, tipo, sei lá, né, dá para você fazer um pouco de tudo. Eu inclusive, para quem quiser saber mais de economia, eu tenho um hobby, que é um blog de economia no Instagram, e eu gosto de falar bastante sobre temas, porque eu acho que economia é um tema muito complicado, né, e apesar de estar no nosso dia a dia. Então, eu vou deixar o arroba para quem quiser, eu vou deixar no chat, para quem quiser seguir e conversar comigo depois. Coloca aqui, Malu, por favor. E Vou eu acho colocar. que, fazer um comentário que você falou aí, eu acho que, né, os cursos daqui, isso é muito interessante, né?
eles são ciências sociais aplicáveis, né, que dá para você aplicar na prática, então, né, você, enfim, né, como o caso da ADM, você vai aplicar numa empresa, principalmente, né, que o Matheus, né, comentou ali, né, você fazer a empresa, né, melhorar o lucro dela, né, no caso, por exemplo, da Daiane, ela está trabalhando, né, aplicando para mexer, enfim, com o comércio exterior, sabe, de uma empresa, então eu acho que tem isso, né, a aplicabilidade, mas eu acho que também tem um ponto, né, que a Malu comentou legal, que é também uma ciência, né, e sendo uma ciência, você pode estudar só isso, né, então tem gente que se dedica só a isso, e eu acho que o caso da economia, acho que desses três é o mais interessante desse, porque a economia, você tem como você seguir uma carreira acadêmica que não é ser professor, né? Existem muitos institutos no Brasil, né? Acho que o mais famoso, o IPEA, mas, por exemplo, o IBGE, né? Que eles contratam economistas a rodo, né? Para eles fazerem pesquisa, né? E pesquisa, né? Tipo assim, né? Vai pegar o dado que ele bateu na sua porta e perguntou quantos salários mínimos você recebe, ele vai tabelar isso, né? E fazer análise disso, né? Então, eu acho que é bem legal isso, né? Não sei se você quer comentar, Malu, sobre isso, mas eu acho que é algo especial, né? Assim. Eu acho que você falou bem disso, aí tem tanto essa parte, né, de mais, por exemplo, IBGE, por exemplo, que é mais voltado para o público, digamos assim, e também tem tanto essa parte de pesquisa existe na esfera privada também, porque tem muito essa parte de research, que eles chamam, né, que é tipo pesquisa, e tem... e aí você tem que fazer muito análise do cenário macroeconômico em que você está, então você tem que fazer pesquisa, você tem que entender um pouco do que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo aqui dentro, você tem que ter os dados, né, então você vai ter que fazer uma pesquisa de como que é taxa de juros, como que é o PIB, enfim, tem toda essa pesquisa, você tem que saber também a situação social das pessoas, para você poder entender e fazer propostas do que pode ser feito e aplicado, e aí isso funciona bem na esfera privada e na esfera pública, que é para você fazer políticas públicas, por exemplo. Né, a consultoria, né, acho que é bem... Tenho consultoria também, o consultoria tipo uma carreira mais hard, digamos assim, que recompensa bem no futuro, que o salário é bem bom, mas, então, por exemplo, a empresa, quero abrir um novo negócio, quero abrir uma nova loja, quero fazer um negócio novo e não sei se devo, porque pode ser que eu perca dinheiro, pode ser que eu tenha prejuízo, o que eu faço? Aí eles chamam a galera de consultoria, né, para fazer todo o estudo, levantar um monte de dado e aí ver qual que é a melhor forma de tomar a decisão. Legal. E agora, bom, Daiane, eu acho que para o nosso curso, né, essa pergunta é a mais também recorrente, né? E aí, RI emprega, né? Então, acho que se você quiser comentar agora, você começou a comentar numa resposta antes, aí você deu uma paradinha, se quiser comentar o que você faz de fato na sua empresa e também comentar seus amigos, como é que tá essa questão da empregabilidade, você vê, né, no curso de RI. Eu acho que você pode dar a sua resposta aí, né, você fez na UMC, né, de Mogi das Cruzes, e aí eu te ajudo a complementar aqui também, eu acho que tem os cenários, o Matheus comentou algo muito relevante, né, são as empresas locais que contratam a gente muitas vezes, né, então ele comentou muito do ABC, né, eu acho que, né, são cenários diferentes. Então, né, comenta aí o que você tem a dizer sobre empregabilidade. Bom, assim, o RI, eu acho que depende muito de quando você sai, qual é a sua cabeça, né? Mas a maioria vai mais para a parte do comércio exterior mesmo, assim, né? Tipo, acaba sendo um pouco mais fácil para você conseguir, e depende do seu objetivo aí, né? Por exemplo, você quer, sei lá, de repente a diplomacia é uma coisa que você vai ter que estudar muito, né, para passar no concurso, então depende muito do seu momento ali, né, mas da minha faculdade bastante gente foi para o comércio exterior, eu também trabalho hoje, né, com comércio exterior, o comércio exterior, ele tem várias ramas também, né, porque você pode trabalhar em empresas multinacionais, você pode trabalhar... eu trabalho com agenciamento de cargas, então é mais a logística internacional mesmo, né? Então a gente
organiza toda essa logística, frete, documentação, essas coisas. Mas tenho amigos também que já quis ir para a parte política, né? Então, hoje eles já querem criar uma carreira política. Então, tem vários meios, vários caminhos, mas a maioria, assim, às vezes acaba indo para o comércio exterior de início, assim, né? Até se consolidar um pouco mais para frente. Sim, eu acho que tem a questão também das ONGs, né? Não sei se você tinha comentado antes, se quiser comentar um pouco mais. Tem também, assim, que nem a ONU, né? A ONU também é um sonho de muitos, né, que fazem RI, trabalhar dentro da ONU. E a ONU também, ela é legal porque ela tem vários caminhos também, né? Porque ela trabalha com mulheres, ela trabalha com crianças, trabalha com meio ambiente. Então, tem vários trabalhos voluntários dentro da ONU também, que o pessoal às vezes começa a fazer como voluntário, até adquirir uma certa experiência, né, para ir crescendo nessa organização. O Greenpeace também, né, que já é uma ONG ambiental, né, então você vai por uma causa e ajuda por essa causa. Bastante gente também opta em fazer alguns intercâmbios voluntários, né, então você pode trabalhar em organizações, por exemplo, na África, no Haiti, né? O Haiti tem bastante, né, organizações, principalmente quando teve o terremoto lá, enfim, que devastou. Então, bastante organizações se levantaram para ajudar. Então, muitos alunos, né, de RI ou até mesmo formados se engajam nesses propósitos, né, de ajudar as pessoas, de ajudar os povos, de ajudar o meio ambiente, se engajam numa causa, né? É legal. Sim, é bem bacana. Eu acho que uma coisa que a gente pode ressaltar também, né, essa questão de que muitos trabalham nas ONGs e trabalham recebendo salários, né? Não é, acho que a gente fala às vezes da ONG, né? As pessoas acham que é só o trabalho voluntário, mas não, né? As ONGs, né, por natureza, elas são não governamentais, né? Então, elas trabalham além das fronteiras, né? Elas trabalham internacional, né? Acho que, né, transnacionalmente, né? Por entre as fronteiras. Então, elas adoram o pessoal de RI, né? Acho que eu vou ser bem sincero, são as pessoas que elas gostam muito da nossa formação, porque a gente está bem próximo, né? A gente tem a gente forma uma mentalidade próxima que eles procuram, né? Sim, porque assim, o RI te prepara para essa questão cultural também, né? De você conhecer as culturas, conhecer um povo, por que ele age assim, porque assim, tudo tem uma história atrás disso, né? Então, assim, isso te faz, acho que a empatia, não sei, talvez seja um pouquinho maior, né? Porque você já conhece um pouquinho mais da história, você conhece do povo, e toda a influência, né? Da política, da economia, enfim. Então, ajuda bastante a trabalhar em organizações assim. Sim, com certeza. Eu posso dar o testemunho da minha experiência na UFABC, né? Eu e a Malu, nós somos do mesmo ano, a gente entrou os dois em 2015, e eu acompanhei um pouco esse processo, né, do pessoal de RI indo atrás de estágio, o pessoal de economia indo atrás de estágio. E, bom, o que eu tenho para contar para vocês, gente, é que, assim, o meu amiguinho de economia, ele arranjava estágio rápido, né, relativamente rápido. O meu amiguinho de RI, ele sofreu um pouco, mas ele achava estágio, né, eu não tive nenhum amigo de RI que não arranjou estágio, sabe, ele arranjou estágio, e, lógico, não é que nem economia, mas eu acho que o que pega muito ainda é que RI é um curso muito novo, né, acho que a gente fala de economia, administração, as pessoas têm em mente já o que essas pessoas fazem, ao menos o que elas estudam. Você fala RI, né? Assim, desculpa te cortar. Você fala assim, você é formado em quê? Relações internacionais. Que chique. E faz o quê isso daí? É a resposta que eu mais escuto. Que chique. Exatamente, é um meme, né? A gente é quase um meme. Viaja muito, fala várias línguas. Então... Mas ainda tem alguns cursos que, tipo, nem, por exemplo, igual você falou, né, quando a galera tava procurando estágio e tudo mais,
não achem que tem alguns cursos que tem alguns lugares que privilegiam, né, a formação da pessoa. Então, tem muita gente de RI que eu conheço, amigos lá da UFABC, que fizeram estágio em consulado, por exemplo. Então, obviamente que eles vão preferir a galera que faz RI do que a galera que faz economia, né? Porque toda a trajetória na faculdade ajuda bem mais. Exatamente. E, né, como as outras profissões aqui, RI também, a gente tem, né, Malu, acho que a gente pode falar, a gente teve amigos de RI que fizeram estágio em vários lugares. Eu tenho uma amiga minha de RI que fez algo muito semelhante ao que você fez, Daiane, né? Trabalhou com esse negócio de portos, né, e compra e venda, né? A gente teve amigos que trabalharam em consulados, trabalham em banco, né? Tive amigos que estagiaram em banco. E, né, uma vez que você conseguiu estágio, né, você vai mostrar sua competência e você pode, né, ficar com emprego, né? Então, a porta tá aberta, né? Acho que esse é o ponto. Você quer comentar uma coisa, Daiane? Não, eu acho assim que também depende muito. O RI também ele é muito amplo, né? Porque ele te dá também várias opções para trabalhar. Então depende muito do seu objetivo, né? Qual o objetivo, o que você se interessa mais, né? Então me interessa mais pelo setor privado, me interessa mais pelo setor público. Então tem várias, por exemplo, tem prefeituras que contratam, né, os profissionais de relações internacionais porque eles exportam demais também, precisa de alguém ali para intermediar, para se relacionar com os outros países também. Então, assim, depende muito, assim, qual que é a sua vontade, né? Porque tem bastante área também. Acho que o RI, ele também é meio que ADM, assim, né? Ele te abre para várias áreas também. Sim, com certeza. Ai, desculpa, cara. Pode ir, mano. Não, é que eu só ia falar que se eu pudesse deixar uma dica para as pessoas, porque, assim, né, a gente falando aqui, tem várias possibilidades, o mundo tá aberto para vocês, não sei o quê. Aí fica aquela coisa, né, ai meu Deus, mas eu não sei o que eu gosto, e agora? Mas eu vou para onde? Não sei o quê. E, então, se eu puder deixar uma dica aí para quem entrar na faculdade, e aí eu vou fazer um pouco de propaganda da UFABC, eu acho que vocês têm que testar, porque é o único jeito de vocês saberem o que vocês gostam e o que vocês não gostam, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de uma coisa, chega lá na hora e não é bem isso. Tanto que o pessoal que comentou que já começou a fazer faculdade em uma coisa e foi para outra, isso aconteceu comigo também. Eu fiz 1 ano de nutrição na USP, odiei. E aí eu decidi mudar completamente e fui lá para economia. E, então, eu acho que aí na UFABC, por exemplo, vocês vão ter várias atividades fora das aulas que vocês podem desempenhar e aí vocês vão saber o que vocês gostam e o que vocês não gostam. Então, tipo, tem a IP, que você vai descobrir se você gosta de dar aula ou não. Tem iniciação científica, que você vai descobrir se você gosta de pesquisar ou não. Aí, estágio é uma coisa boa de se procurar, tipo, a partir do meio da graduação, porque você vai saber como que é o mundo corporativo. Então, eu acho que são muitas possibilidades, mas é bom testar todas elas para vocês terem as maiores experiências e tudo mais. Gabriel, posso só adicionar uma coisa aqui? Vai lá, por favor. Não, super concordo com a Malu e só queria plantar mais uma sementinha aqui. A gente falou muito de empregabilidade, de trabalhar em empresas, né? Mas também nessa parte de mercado de trabalho existe a opção de empreender, né, que eu acho que é uma coisa que nem todo mundo fala. Eu acho que o Gabriel também pode falar mais sobre isso, que o irmão dele também, eu sei que já empreendeu, né, que já trabalhou em várias empresas e depois empreendeu, mas é uma oportunidade super legal, assim, de você trabalhar com aquilo que você ama literalmente, né, de você criar um negócio do zero, você falar, putz, eu gosto muito disso, eu vou abrir um negócio disso aqui, vou resolver um problema dentro, sei lá, eu adoro futebol. Pô, se eu identificar um problema relacionado a futebol, putz, eu consigo resolver essa dor com um negócio meu, sabe? E é super legal, e é uma oportunidade que nem todo mundo fala, porque a gente tá muito condicionado sempre a cumprir o caminhozinho, né, que é estudar, e você entra no estágio, e trabalha, e depois casa, não sei o quê, mas não precisa ser assim, né, também tem essa oportunidade de empreender, e aí, mais uma vez, falando do meu curso, a administração te prepara para isso também, né, de como estruturar uma organização do zero, de ter contato com professores que já fizeram isso várias vezes, inclusive tem um professor meu lá na termomecânica que quebrou 4 vezes, eu acho, já teve 4 empresas diferentes e quebrou as 4, mas é um cara que continua ali trabalhando, que gosta muito disso, então também tem essa opção, né, nessa parte de mercado de trabalho, de construir seu futuro, e aí
possivelmente muito mais com o negócio que você ama mesmo, que você escolhe fazer do jeito que você prefere fazer, né? Sim, acho que, né, acho que você comentou algo, né, central, né, né, se eu sei meu irmão, vou comentar de novo, né, meu irmão fez ADM, ele é 14 anos mais velho que eu, então, né, deu para ele ter bastante experiência já de vida, acho que vocês devem, né, não pense que ele é né, alguém só 3 anos velho que eu, ele é 14 anos, então, ele já teve muita experiência no mercado e ele fez exatamente isso que o Matheus falou, né, ele passou por vários bancos, ele, né, gostava de algumas coisas, não gostava de outras, e aí ele tinha o sonho dele de empreender, e aí, né, ele conseguiu uma certa estabilidade financeira depois de um tempo no mercado de trabalho, ele saiu e arriscou para se empreender, e até hoje ele está tocando a empresa dele, e, né, eu acho que ele fez isso formado em ADM, mas eu acho que qualquer uma dessas profissões aqui abre espaço para isso, inclusive, né, outra profissão também que está bem próxima aqui das nossas é direito, né, acho que como a Daiane comentou, né, eu até queria, né, teve esse flerte com direito, meu irmão, ele quase largou a faculdade para fazer direito, eu prestei direito no vestibular também, eu acho que o direito também é um curso que ele está bem próximo da gente aqui, né, de alguma forma ele lida com pessoas, né, ele tem várias áreas possíveis para você se especializar, que vai te permitir trabalhar no setor privado, público, no terceiro setor, em ONGs, né, então, eu acho que tem bastante, né, essas questões, né, são cursos bem similares, assim, nesse sentido das portas que eles te abrem. E, bom, eu queria fazer uma última, né, não uma última, né, mas eu queria perguntar uma coisa específica para cada um de vocês, o que levou vocês a escolher o curso de vocês, sabe? Quando vocês eram, né, vocês estavam aí 18, 19, 20 anos, pensando no vestibular e tal, o que fez vocês escolher esses cursos de vocês, né? Qual que é a história? Eu acho que seria legal a gente compartilhar isso com os alunos, porque, né, é uma forma da gente ajudar eles a tomar a decisão deles também, né? E eu vou começar aqui contando a minha. Eu tinha muita dúvida do que eu queria fazer. No segundo ano eu cogitava fazer física, porque eu gostava de física, mas eu gostava muito de história e geografia, né? Eu gostava de física, história e geografia. Cleiton, quase fiz física, quase prestei física. Aí, só que acontece, eu gostava muito da teoria de física, mas eu era muito ruim em matemática, né? Eu sempre tive muita dificuldade em matemática, e tudo que eu era bom em história e geografia, eu era muito ruim em matemática, viu? Os livros em branco, né, do colégio, e aí eu perguntei um dia pro meu professor de física, ele falou, você tem que estudar muita matemática, e aí eu falei, não dá. Aí, bom, fui ver, aí eu pensei, economia parece bacana, né, eu ficava muito fissurado com, né, se ligava o Jornal Nacional, assim, viu o William Bonner falando, a taxa de juros aumentou, né, a moeda brasileira se desvalorizou, eu ficava, uau, isso parece ser importante, quero aprender sobre. E aí eu passei a cogitar a economia, mas eu também sempre gostei muito de RI, né, e também achava muito interessante, relações internacionais, né, que bagulho legal. E aí, o que eu fiz, gente? Eu lembro até hoje, o momento que eu decidi. Eu simplesmente abri o site de uma universidade, eu escolhi a Unesp, não sei porquê, abri o site da Unesp, abri as grades dos cursos, então eu abri as grades de todos os cursos de humanas. E eu saí vendo as grades, as matérias que eu tenho que fazer. E eu simplesmente escolhi o curso que eu falei, esse curso eu vou ser muito feliz estudando isso tudo, que era o curso de RI. Eu abri a grade de RI e eu falei, eu quero aprender tudo isso. Eu vou fazer esse curso e daqui 4 anos eu me viro, sabe? Mas eu vou ser feliz nos meus próximos 4 anos. E aí eu escolhi assim meu curso, né? Eu basicamente olhei e falei, eu vou curtir estudar isso. É isso, sabe? Então, enfim, esse foi meu relacionamento. Eu acabei fazendo RI por causa disso. Mas eu acho que, né, se quiserem comentar aí também, vocês, quer começar, não sei, vai, Malu, começa aí, como é que foi o seu processo? Eu nem sabia que você tinha feito nutrição, você me vem soltar essa, que você fez 1 ano de nutrição. Olha, o negócio de nutrição é, nada perto dessa informação de física. Como assim? É porque você pra mim é cara de RI, né? Então, agora eu tô assim, nossa, imagina o Gabriel fazendo física. Mas, enfim, né, contando um pouco da minha história.
chocada. Contando um pouco da minha história, foi aquilo que eu falei, né? Eu fiz, no terceiro ano eu tava bem perdida, tipo, eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu pensei, olha, eu gosto muito de biologia e eu gosto muito de coisas de humanas, né? A humana sempre foi a parte central para mim, né, na minha escolha. E aí eu fiz o que o Gabriel fez, mais ou menos, e fiquei fuçando as grades dos cursos, né? Então, recomendo muito vocês fazerem isso, fuçar muito a grade dos cursos. E aí eu vi nutrição. Aí eu falei, nossa, mistura biologia e mistura coisas de humanas, né? Porque a grade da USP, por exemplo, tem muito essa parte de análise da sociedade, análise de transtornos alimentares. Então eu fiquei, vou pra lá. Chegou aí eu passei, né, na USP, aí eu fiquei, legal, blá, blá. Chegou na primeira semana de aula, eu tava assim. Aí passou mais 2 semanas, eu fiquei, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Porque tinha aula de bioquímica, sei lá, eu ignorei o fato que tinha química na grade. E aí tinha aula de bioquímica, tinha aula com italiano meio doida, assim, e a prova era super difícil. Eu sempre fui meio nerd na escola, e foi a primeira vez que eu tirei, tipo, 2 numa prova. Eu fiquei, tipo, eu tô muito no lugar errado. Não que eu não tenha tirado notas baixas em economia, mas foi meu primeiro baque. E eu percebi que eu tava ficando muito triste, eu não ia feliz pra faculdade. Então eu falei, bom, não vou ficar 4 anos aqui, eu não me vejo trabalhando com nutrição. Então decidi começar tudo do zero. Eu comecei todo o processo de novo, de procurar curso, ficar abrindo site de faculdade, blá blá. O FABC apareceu pra mim. E uma coisa que me atraiu muito na UFABC em primeiro lugar foi o BCH, porque tem essa chance, né, de você começa o BCH e depois você vai para o curso que você escolheu, né? E eu gostava muito de tanto a parte de economia quanto a parte de RI me atraía. E aí eu falei, bom, vamos fazer Enem. Aí eu fiz Enem. Fui para economia, porque eu gostei muito mais das matérias de economia do que das de RI. E é isso, eu gostei muito porque tem essa mistura que eu falei, né? Tem a parte de matemática, eu, assim, nunca sofri muito com matemática, apesar de não ser muito fã. E tem a parte de humanas, que história é minha paixão de vida, então eu acho que eu fui bastante feliz cursando economia. E não me vejo trabalhando, por exemplo, com o mercado financeiro, mas abordando, como eu disse, são muitas as possibilidades, então eu acho que eventualmente eu vou me encontrar em uma delas. Legal, legal. Bom, Daiane, conta aí pra gente como é que foi essa história. Na verdade, eu falava a vida inteira que eu ia fazer direito. Eu fazia direito. E aí eu cheguei a fazer 3 meses de direito, eu achei um saco, achei um porre, achei muito chato, e era muita teoria, e não era um curso dinâmico, eu falei, não é pra mim. E aí depois eu comecei a pesquisar comércio exterior, e eu achava interessante. E aí, depois que eu descobri o curso de RI, né, que tinha aqui na universidade, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre, e assim, sempre gostei muito de culturas, muito dessas questões internacionais mesmo, assim, sempre me chamaram muita atenção, então achei interessante para fazer isso. Mas eu fui num foco meio de comércio exterior, embora hoje eu trabalhe em comércio exterior, mas eu gosto muito dessa parte política, assim, eu acho que foi o que mais me encantou no curso, assim, foi essa parte mais política e história, enfim. Então, foi isso. É legal, né? A gente logo vira os sobrinhos chatos da família, né? Que problematiza o jornal hoje, né? Tá passando jornal hoje no almoço, aí a gente, nossa, olha o Putin. Exatamente. Pois é. Qualquer pronunciamento, né? Você já quer ver os pronunciamentos e fala, meu Deus, cara é louco de falar isso. Essas coisas. Sei bem como é, me identifico muito. Aí você, Matheus, como é que foi o seu processo de escolha? Vamos lá, acho que o Gabriel lembra de mim aí no colégio, né? Eu não era um aluno muito, assim, exemplar, assim, né? Eu era bom,
mas não era bom em tudo, assim, sabe? Tipo, eu sempre fui muito regular e eu me identifico muito com o que vocês estão falando aí no chat de gostar de tudo, de ir bem, tipo, na média, um pouco acima em tudo, sabe? Nunca fui um aluno espetacular em uma matéria ou em outra, nunca fui, tipo, apaixonado por uma coisa ou outra. E o meu processo de decisão foi bem racional, assim, no sentido de, poxa, eu preciso entender primeiro a minha realidade. E a minha realidade era, bom, eu não vou conseguir pagar o ensino superior aqui no Brasil de excelência, então não vou conseguir pagar uma FGV, que custa uma fortuna por mês, não vou conseguir pagar uma PUC, uma Mackenzie, que custa uma fortuna por mês, então, cara, eu quero fazer uma faculdade boa e quais opções eu tenho gratuitas e perto de casa, porque eu também não conseguiria ir para outro estado, por exemplo, porque tem um custo nisso também. E aí eu vi que eu tinha duas opções. Eu tinha a Federal da ABC e eu tinha a Faculdade de Tecnologia Termomecânica e tinha a USP também. Não me dediquei muito para passar na FUVEST, não fui bem na FUVEST, não era o meu objetivo passar na prova da USP. Tem um modelo de prova diferente, eu acho que vocês mais do que eu até sabem como é importante se preparar, né, para a prova num formato, etc. Vocês estão muito mais no pique do que eu tô hoje em dia, né? E aí eu me dediquei, me concentrei totalmente no formato de prova do Enem. E aí consegui passar nos dois alvos que eu tinha, que era o FABC e a Faculdade de Tecnologia Termomecânica. E aí eu fiz o que a Malu falou, eu experimentei. Exatamente o que ela falou, experimentei. Eu fui numa faculdade, como eu tinha passado nas duas e podia me matricular nas duas, me matriculei nas duas, fiz um semestre de cada uma delas, e tomei a decisão por administração pelos motivos que eu já falei realmente, que é um curso dentro da termomecânica que é muito voltado para pessoas, que é muito voltado para resolução de problemas e para um aprendizado constante. Dentro da administração você tem que estar sempre aprendendo, você está sempre vendo coisas diferentes e isso me fascina, isso me desafia, é uma coisa que é apaixonante para mim. E por conta desses aspectos de multidisciplinaridade, tá sempre sendo desafiado e aprendendo e lidar com pessoas principalmente, foi porque eu escolhi a administração, mas não antes de experimentar, que nem a Malu falou. Então, eu experimentei primeiro. Eu acho que isso é muito bacana que vocês ressaltaram, né, especialmente você, Matheus, porque eu acho que, né, a gente, né, a nossa sociedade trata muito o vestibular como tudo ou nada, né, e também não é assim, sabe, obviamente a gente precisa se formar, trabalhar, tem essas necessidades, né, e é individual de cada um, de cada família, mas você sempre pode mudar de carreira, né, eu acho que é isso que vocês têm que ter um pouco em mente, né, acho que vocês podem experimentar, e se não der certo, né, não é para vocês se culparem, né, é normal, sabe, é normal. Então, tem gente que acerta, tem gente que não acerta, e, sabe, e se acertou foi sorte, muitas vezes, entendeu? No ensino médio, sabe, eu, né, não estudei RI, sabe, então, como é que eu ia saber, sabe? Eu li lá o nome da matéria, eu só li o nome da matéria e falei, parece legal, mas podia ser muito chato, né? Então, eu acho que tem muito essa questão, né? Eu sei que, né, a gente coloca, né, às vezes, né, o mundo parece que coloca isso na cabeça de vocês, é tudo ou nada, é o vestibular, tem que escolher a carreira e bem na prova, né? Tudo junto. Mas, exatamente, né? Acho que tem muitas possibilidades, né? E acho que vocês têm que ter isso em mente, bem legal. Bom, gente, o tempo está acabando, eu queria fazer uma última rodada, né, eu passo para vocês aí, os nossos convidados, inclusive, né, meus queridos alunos, né, podem fazer mais perguntas aí no chat, né, lancem tudo, lancem as brabas aí no chat, né, eu queria aproveitar porque eu acho que, como a gente comentou, né, tem muito diferencial das instituições, né, e eu queria que vocês comentassem um pouco das instituições de vocês mesmo, né? Eu sei que a FTT é uma universidade, é uma faculdade nova aqui do ABC, né? Eu sei que a Universidade de Mogi das Cruzes é uma faculdade de grande renome, né, em Mogi das Cruzes, né? É a maior de lá, né? Então, eu conheço um pouco a cidade, eu sei que é uma ótima faculdade, e eu acho que depois, no final, eu e a Malu, a gente pode fazer mais um comentário sobre como é nossos cursos aqui na FABC, mas... Matheus, se você quiser comentar, comenta um pouco como é que é a FTT, que cursos tem, para os alunos saberem, e como é que é a dinâmica lá, enfim, manda bola, manda brasa. Inclusive, o Matheus é o grande herói do Interclasses do meu colégio, queria deixar aqui registrado que ele joga muito, joga e joga futebol. Tá? Deixa aí. Saudades. Hoje eu não consigo nem dar 2 passos que já começa a doer coluna, assim, tão velho. Né? Bom,
só respondendo a pergunta aqui do chat, de vez em quando rola um bullying com ADM mesmo, normal, beleza? Mas, assim, todos os líderes que eu tive até hoje, grande parte deles eram administradores, assim. Eu trabalhei em 2 grandes empresas, por enquanto, e a maior parte deles vieram do curso de administração. Então, em termos de mercado de trabalho, é um curso que é bastante bem visto, né? Não só isso, mas também dependia muito do comportamento deles, mas a base teórica deles foi de administração. Então, é bem legal. Bom, comentando sobre a termomecânica, é uma faculdade bem pequena, ela tem 4 cursos, tá? Ela tem o curso de administração, engenharia de alimentos, engenharia de automação e engenharia de informação, tá? Ela faz parte do Centro Educacional da Fundação Salvador Arena, tá? Então, é uma instituição que não tem fins lucrativos e que prima muito pela qualidade. Eu fiz parte da primeira turma do curso de administração e a nossa nota no ENAD, que foi o balizador que eles mapearam ali, que eles decidiram para medir a eficiência do nosso curso, a gente tirou a nota 5 e ficou dentro desse indicador, a gente ficou entre, sei lá, os 50 melhores cursos do país, tá, de administração, sendo que foi a primeira vez que a gente fez o exame, tá. Então, assim, eu sou super team FTT, tá, Faculdade de Tecnologia Termomecânica, eu adoro lá. Ali você tem um espírito muito de família, são turmas bem pequenas, em que todo mundo se conhece, todo mundo se fala, os professores te conhecem pelo nome, os professores te chamam para participar de projetos extracurriculares, te chamam para participar de feiras e de eventos fora, que também são professores que têm bastante contato no mercado de trabalho. Então, se vocês querem uma faculdade com mais proximidade, com uma pegada um pouco mais, um jeito mais família mesmo, uma coisa mais pessoas, eu repito aqui, a Faculdade de Tecnologia Termomecânica é o lugar certo para vocês. Tem algumas regrinhas chatas, mas essa parte eu acho que é um preço pequeno a se pagar pelo tanto que a gente tem de retorno. E é isso, gente. São esses 4 cursos. Vou deixar meus contatos aqui no chat, e aí vocês me procurem se vocês tiverem mais dúvidas, tá? Vou deixar meu e-mail, vou deixar meu Insta também, se vocês quiserem me chamar lá pra gente trocar ideia sobre o vestibular, sobre o curso de administração, ou qualquer outro curso da Faculdade de Tecnologia Termomecânica, eu tô super aberto aí pra falar com vocês. Fique São Bernardo, né? Quem comentar, ninguém sabe onde fica direito, né? É verdade, é verdade. Pra mim é tão, tipo, FTT, tá lá, a segunda casa, né? Mas fica em São Bernardo, tá, gente? É bem perto, perto, relativamente perto, assim, fica Nova Arenga. E é isso, é uma ótima opção para quem quer uma faculdade gratuita, com um ensino muito bom, e talvez também não queira sair de casa, queira ficar por aqui no ABC mesmo, é uma ótima opção, tá? Beleza, obrigado, Matheus. E, gente, eu acho que, né, antes de eu passar a palavra aqui para a Daiane comentar um pouco sobre a Universidade de Mogi das Cruzes, eu acho que, né, o que vocês têm que ter em mente na escolha, né, da faculdade, da universidade de vocês, né, escolhe pela finalidade, sabe, que vocês vão ter, né, eu acho que, né, a gente comenta aqui um pouco, tem, né, universidade pública, privada, a instituição, né, né, mas eu acho que elas muitas vezes têm fins diferentes, né, não é porque o curso está em uma universidade ou está numa faculdade, né, elas têm finalidades diferentes, têm focos diferentes, né, eu acho que isso vocês têm que balizar, e no fundo, né, enfim, tem o Enem, né, tem o ProUni, né, então o ProUni tá aí para vocês, né, se vocês quiserem, tiverem interesse e ver que uma faculdade de universidade privada é o que vocês querem, tá lá para você prestar, né, então, e pode ser, né, e no caso, né, temos muitas faculdades privadas de excelência, né, então, eu acho que, né, eu acho que ficou bem legal a composição hoje aqui, porque a gente tem a UFABC federal, né, a gente tem a Universidade de Mogi das Cruzes, uma privada, e a gente tem a FTT, que está nesse meio termo, né, ela é uma organização sem fins lucrativos e tal, mas para vocês verem como é possível nas 3, né. Então, comenta um pouco, Daiane, como é que é lá na UMC. Bom, a UMC, ela é a principal universidade aqui da região, né, ela que oferece mais cursos, ela é uma instituição privada. A minha escolha, eu optei por estudar lá, foi por questão mesmo de localização, porque eu trabalhava já aqui perto, e até ir para São Paulo, aí para o lado de vocês, é um rolê. Então, foi mais essa opção de localidade mesmo, né, que para mim ficaria muito mais fácil, muito mais acessível ir para a faculdade aqui. Bom, ela é uma universidade grande, né, assim, tem
tem bastante cursos, assim, não sei quantos cursos ela oferece, mas tem bastante curso. E o curso de RI é um curso relativamente novo. Eu fui a primeira turma, eu entrei em 2012, nós fomos a primeira turma de RI, mas o curso ainda permanece lá, então eles ajustaram muitas coisas da grade, né? Então, assim, eu tive muitos professores no começo que já eram professores focados nessa parte mais privada, mais corporativa, enfim. E nos meus últimos anos eu tive professores que já vieram com um olhar mais político, assim, né? Enfim, com um olhar bem legal. Tive professores que trabalharam em Brasília. Então, assim, foi bem legal, assim, esses 2 últimos anos, né? Com essa experiência política também. Então, é um curso que ainda tem lá, né, e eles estão se readaptando, né, e verificando conforme as grades e as exigências, né, mas o RI também é um curso que depende muito da universidade, né, cada instituição vai ter um olhar, tem instituições que puxam mais para a economia, outras puxam mais para o direito, outras puxam mais para a política, então depende muito da instituição. Mas foi isso. Bacana, bacana. Ó, acho que o Eric ele tá com dúvida aqui na sigla da universidade. Se você quiser colocar aqui no chat, Daiane, pra eles poderem pesquisar o nome certinho. Ele até brincou, OMC, acho que ele... Na Universidade Mogi das Cruzes, UMC, beleza. E, Malu, então comenta um pouco da UFABC, acho que, né, os nossos aluninhos já devem estar um pouco, né, cansados de ouvir da UFABC, então aproveita e comenta um pouco, né, do viés, assim, sei lá, né, o lado que puxa o curso de economia na UFABC, que você vê. Uhum. Você pode me complementando aí, porque você está em casa também. Bom, como eu falei, a UFABC, assim, igual a Faculdade de Termomecânica, é uma faculdade bem recente aqui no ABC, ela é bem nova, desde 2008, 2008, né? Desde 2008, e o curso de economia é até um pouco mais jovem do que isso, ele não existe desde o começo da universidade, da história da universidade. Mas a coisa bacana da UFABC é isso de você entrar em bacharelados interdisciplinares, né? Então, você entra ou pelo BCT ou pelo BCH e aí você toca o barco depois disso. E eu acho que o BCH foi uma coisa muito legal para eu ver matérias que talvez fazendo num curso de economia mais tradicional eu não teria visto. E outra coisa muito legal é que, além das matérias do BCH, a gente pode se aventurar por matérias de qualquer outro curso, né? Então, porque você tem essa liberdade de você montar a sua própria grade, diferente das outras faculdades, eu acho isso muito bacana, porque eu já peguei matéria de políticas públicas, eu já peguei matéria de planejamento territorial, eu já peguei matéria de neurociência, então, tipo, eu acho que esse negócio de buscar o conhecimento, né, de você ir agregando coisas, é uma coisa que vale muito a pena na UFABC, é um diferencial muito bacana. E sobre essa coisa da economia, né, como eu falei, é um curso bem equilibrado, ao meu ver. A gente tem matérias de exatas e a gente tem matérias de humanas. Se você for ver, por exemplo, sei lá, uma grade da FGV, por exemplo, eles puxam muito mais para a parte de exatas. Se você for ver, por exemplo, o curso da Unicamp, eles puxam muito mais para a parte de humanas do que na UFABC. Então, eu acho que a UFABC está meio que no meio termo. E essa parte de viés, a gente, assim, a UFABC, a gente estuda todas as correntes do pensamento econômico, então não tem essa restrição, mas, e a gente encontra professor, assim, de tudo que é opinião, de tudo que é, assim, tem umas figuras, assim, né, prefiro não falar muito aqui, não tem umas muito. Figuras, meu Deus. tem umas figuras, assim, mas se você for falar com alguém que manja mais de economia e conhece o cenário, eles vão até falar, a UFABC do viés desenvolvimentista, porque realmente nossos professores, eles puxam muito mais para essa corrente, né, que é de desenvolver o país e tentar fomentar a industrialização, tem tudo isso. E a gente tem muitos professores também que curtem muito
o Keynes, que é um dos economistas mais famosos, né, que ele foi o cara que, depois vocês vão ver aí na aula de história, foi o cara que fez o New Deal e todas essas coisas. Então, mas assim, eu acho que, apesar desses professores serem maioria, vocês não vão ser prejudicados de forma nenhuma, porque vocês, durante as matérias e estudando as coisas, vocês vão vendo o que vocês gostam mais ou não. Eu, por exemplo, me identifico muito mais com uma corrente que é o institucionalismo, e eu só conheci ela por causa da UFABC. Eu acho que se eu tivesse feito economia em qualquer outro lugar, eu não teria conhecido, porque a UFABC, o curso de economia da UFABC é muito plural. Assim, eu acho que tem espaço para debate, você vai aprender muitas coisas, e é exatamente por isso que economia é um curso de humanas, né? Não tem uma regra. Então, tem vários jeitos de você interpretar a economia, interpretar a sociedade, blá, blá, blá. Então, eu acho que a UFABC é um bom lugar para se fazer isso. Né, eu acho que complementando um pouco o que a Malu colocou, né, eu fiz economia, agora eu tô me arriscando, eu fiz RI, agora eu tô me arriscando em economia, né, mas a UFABC, ela tem essa pegada bem pluralista, né, que a gente fala, né, então, muito plural, né, você vai ver todas as correntes aqui no curso de economia, olha, você vai ver quase todas, e as que não tiver, você pode perguntar que vão te ajudar a procurar sobre ela. Isso é bem legal, é um diferencial, né, e eu acho que em RI a gente trabalha um pouco assim também. RI a gente trabalha com bastante visões diferentes, mas um ponto que eu acho que é bom destacar da UFABC é que ela tem uma pegada bem acadêmica, né, eu acho que se você perguntar para os professores da UFABC qual o primeiro objetivo deles é te formar academicamente muito bem, e por consequência disso você ser inserido no mercado de trabalho, né, só que eles não vão ficar te preparando de acordo com o mercado de trabalho pede, mas eles vão te preparar muito bem, né? Sim. Eu acho que isso é um ponto que vocês têm que ter em mente, porque é uma marca da UFABC que às vezes, né, decepciona algumas pessoas, deixa outras pessoas muito felizes, outras não gostam muito, e eu acho que é algo que a gente tem que deixar bem, né, bem nítido aqui, né, porque somente nessa pegada de ser uma instituição pública, né, tem muito esse negócio de vamos te preparar para você, né, é o curso que ele vai te dar uma formação acadêmica para você seguir, né, ou sendo professor, né, ou você sendo, você vai trabalhar num órgão público e tudo mais, e se você gosta disso, você gosta mesmo, por exemplo, da economia, gosta da RI, assim, da ciência, você vai curtir muito, sabe, mas, e aí, sendo também super sincero, né, não, o meu objetivo é entrar no mercado de trabalho de cara e tal, sabe? Você tem outra pegada, outro objetivo. Eu acho que, obviamente, a UFABC te prepara para isso de tabela, né? Acho que qualquer outra universidade, né? A mesma coisa vale para as outras, né? Elas também te preparam para um acadêmico de tabela, mas não é o foco, né? Então, né? Às vezes você já tem isso definido na sua cabeça, pode te ajudar a fazer essa seleção, né? Sim. Eu acho que, e até, tipo, no curso de economia, por exemplo, tem a gente fala, mas eu não aprendi, sei lá, mexer no Excel, tipo, rola, né, umas pessoas que falam isso, só que, tipo, você não vai aprender isso em nenhum curso da face da Terra, de graduação. Mas, assim, realmente, a UFABC, e meio que você acaba sendo incentivado a ir para o meio acadêmico. Eu acho que eu sinto um pouco disso na UFABC. Eu acho que também, se eu tivesse tido outra experiência da faculdade, talvez eu não me interessasse tanto pela carreira acadêmica igual eu me interesso agora. Por exemplo, agora eu quero fazer, ano que vem eu quero estudar para fazer a prova de mestrado. Eu acho que se eu tivesse feito em outra faculdade, talvez eu nem ia me ligar muito nisso. Então, acho que é muito válido ler projetos pedagógicos também. Pode parecer chato, né? Falando para você ler, mas eu acho que faz toda a diferença depois para não rolar a decepção igual o Gabs falou. Perguntem para pessoas que vocês conhecem, né? Eu acho que uma coisa que é verdade, assim, as pessoas que estão num curso, numa faculdade, elas adoram falar sobre o curso delas, a faculdade delas, né? Eu acho que a gente gosta de falar das coisas que a gente faz, né? Então,
pergunta para alguém, sabe? Hoje a gente trouxe aqui 3 pessoas de 3 instituições diferentes, eu ainda pude contribuir, mas, sabe, se tem alguma outra faculdade específica que você quer, caça lá no Face, sabe? Chama no inbox e pergunta, eu tô pensando no vestibular, sabe? As pessoas geralmente, né, sei lá, pode ser que em 2, uma te responda, sabe? Então, eu acho que, e te responda com carinho e atenção, sabe? As pessoas gostam disso. Então, eu acho que, né, enfim, saibam, fiquem atentos a esses diferentes objetivos e tal. Bom, gente, a gente está chegando aqui um tempo já um pouco avançado, passando a hora da janta, né? Não sei se vocês, meus amores alunos, vocês têm mais alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone aí, comentar, ou quer escrever mais alguma coisa no chat? Dar alguns segundinhos para alguém quiser fazer um comentário final. Então a gente vai encerrando essa primeira mesa. E aí eu já vou comentando, né, enquanto, enfim, não sei se tem alguém escrevendo no chat, né, o Meet não mostra se tem alguém digitando, mas aproveitar também para falar, às 9 horas a gente vai voltar, às 9 horas, a gente vai ter uma mesa, então, com, né, Humanidades e Artes, então, a gente vai ter publicidade e propaganda, a gente vai ter design e vai ter arquitetura. Eu sei que as pessoas que gostam dos cursos dessa live também são interessadas nesses outros cursos, eu também cogitava fazer arquitetura, então, né, também apareçam aí. E, bom, acho que ninguém comentou nada aqui no chat. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Então, beleza. Eu dei até um delay aqui, ó. Então é isso, gente. Obrigado a todos que apareceram, vocês alunos. Obrigado aos convidados, obrigado Malu, obrigado Daiane, obrigado Matheus. Foi um prazer receber vocês aqui. Eu acho que, né, a gente que já passou por esse momento do vestibular, tudo que a gente mais quer é ajudar essas pessoas que estão nessa situação também, né? Porque a gente sabe o quanto que isso, né, é um momento, né, complicado, vamos por assim. E, enfim, agradeço muito vocês aqui. Se quiserem fazer os comentários finais, né, vamos, sei lá, se quiser na mesma ordem, Malu, se quiser passar para vocês os comentários finais. Acho que é isso. Eu queria agradecer a todo mundo por ter ouvido aqui a gente e terem feito perguntas e tudo mais. Foi bem legal. Eu deixei meus contatos no chat, então eu deixei meu Instagram, tanto o pessoal quanto do blog, e meu e-mail. Então, para quem quiser continuar conversando, surgir alguma outra dúvida depois, podem conversar comigo. E é isso. Boa sorte para vocês nos vestibulares aí, nos próximos passos da vida de vocês. Não se pressionem muito com esse negócio de escolher a faculdade certa, não sei o quê. A gente está aí para viver, aprender, testar, ter experiências, e eu tenho certeza que a trajetória de vocês vai ser muito legal também. Bacana, obrigado, Malu. Vai lá, Daiane. Obrigada, gente. Obrigada por essa oportunidade, né? Eu desejo muito sucesso para vocês, que vocês encontrem aí a área que vocês mais se identificam. E sucesso, né? Realmente, como a Malu falou, né? Para não se pressionar tanto, né? É normal, né? Às vezes a gente... Aí, ó, praticamente todos nós já entramos numa área e não deu certo, entramos em outra que a gente super gostou depois. Então, isso é super normal. E cada um tem um tempo, né? Tem gente que sai da escola, já se forma e já consegue o emprego dos sonhos, tem gente que não. Então, cada um tem o seu tempo, então viva no seu tempo. Nós somos seres individuais, né? Não somos iguais, graças a Deus. E é isso, gente. Muito sucesso para vocês. Obrigado, Daiane. Matheus, sua vez. Só agradecer aí vocês, gente. Obrigado por tudo aí, pelas perguntas. Deixei meus contatos ali também. Quiserem me contatar, acho que o recado é o que as duas já deixaram já, né? Acho que é super isso mesmo. Só deixar um último recado, usem do Gabriel aí. Ele é um cara super acima da média aí, é um cara super fera, assim, de verdade mesmo, é um cara absurdo. Usem dele para qualquer dificuldade que vocês tiverem. A gente conhece muitas pessoas aí que foram para muito caminhos diferentes, então se ele não souber alguma coisa, com certeza ele vai indicar alguém que sabe.
Então, usa esse cara aí que ele é excepcional. Obrigado, Matheus. Agradeço, então, todos. O Cleiton falou que o Gabs é uma besta enjaulada. Ai, Cleiton, ai, Cleiton. Gente, os amores entre os coordenadores. O Cleiton é o coordenador da matemática, né? Então. Mas então, pessoal, é isso. O que vai acontecer agora, procedimentos. Então, a gente vai desligar a live, né? A gravação que tá na live. E eu vou, né? Sugiro que todo mundo saia desse Meet, porque o próximo encontro vai ser num outro Meet, tá? E a gente vai passar no grupo de vocês, alunos, tá bom? Logo mais, quando estiver chegando, né? Perto das 9. E é isso. Vejo vocês daqui a pouco. E aos que vieram aqui, muito obrigado de novo. Daiane, Malu, Matheus, muito obrigado. Beijão. E é isso, pessoal. Até mais. A gente se vê por aí. Tchau, galera. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau. Vou fechar aqui, galera.